Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Lucas e mais uma vez venho agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, ser grato a Ele por esse dia, por essa semana que já está se acabando e por tudo que Ele está fazendo por todos nós. Agradecer a Deus pela sua vida, que tem aí sintonizada na nossa rádio Visão em Cristo e tem ouvido que aqui o louvor toca 24 horas e que sempre a palavra do Senhor, do Eterno, terminará, como todos os dias, falando ao nosso coração. E gostaria de compartilhar com aqueles que nos ouvem nessa noite um único versículo que encontra-se no Evangelho que escreveu João, o capítulo de número 6, e o versículo 37, que diz assim no versículo 37: Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois bem, irmãos, eu gostaria de trazer, como sempre, uma mensagem muito rápida e objetiva, pois o nosso tempo é sempre curto, né? E deixar para que possa essa palavra surtir efeito em nosso coração. Te peço que nessa noite você possa atentar os teus ouvidos e preparar o teu coração para ouvir e compreender a mensagem do Senhor. Neste versículo, onde o próprio Jesus Cristo diz que tudo que o Pai lhe dá virá a Ele, e o que vier a Ele, de maneira alguma Ele o lançará fora. Quando paramos para ver Jesus dizendo neste versículo estas palavras maravilhosas, eu trago à memória a existência da minha própria vida, a minha existência na face dessa terra, quando um dia tive um encontro com Ele. Eu fui ter com o Senhor e quando eu diante da face dele me encontrei e quando fui ter com Ele, não imaginei, não pensei de maneira alguma que eu pudesse de alguma forma ser recebido por Ele. Me achei indigno, me achei totalmente impossível comigo mesmo de que de alguma forma ou maneira o Senhor aproveitaria algo ainda de bom em mim. Mas ainda assim, olhando eu para mim mesmo e não me vendo tão capaz e digno, mesmo hoje na presença do Senhor, me sinto indigno e incapaz, mas louvado seja o nome do Eterno, pois todo aquele que vai até Ele é recebido por Ele e de maneira alguma Ele lança fora. Ele sempre pega o velho homem e faz com que este velho morra e faz com que nasça no homem uma nova criatura, e foi isso que Ele fez comigo e é isso que Ele vai também fazer com cada um que diante dele se chegar. Quero lembrar que quando Jesus está dizendo isso aqui e os discípulos estão ouvindo, anotando e testemunhando, estão também caminhando com o Senhor. E nas sagradas escrituras da eternidade de Deus, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo dentro da sua caminhada ministerial, nos seus longos 3 anos de ministério, fixado sobre a terra, ao qual até hoje fala ao nosso coração. Nós podemos ver e compreender que este versículo onde o Senhor falou essas palavras é poderosa. Nós podemos compreender que nestes anos que o Senhor caminhou sobre a terra, nós vimos homens e mulheres se chegando até Ele. Quero ser bem breve na interpretação e também na explanação deste versículo. Quando nós ouvimos e vemos e lemos no Evangelho do Senhor, Ele caminhando de um lado a outro, pregando e anunciando a boa nova, anunciando o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, a misericórdia de Deus, a bondade, a infinita misericórdia, a promessa da eternidade. A Bíblia nos diz por inúmeras vezes nos Evangelhos que uma certa feita o Senhor Jesus chega até a cidade de Cafarnaum
E estando ele em uma casa, 4 amigos, pegou um amigo que era paralítico e entrando por um telhado, o amigo chegou até o Senhor e o Senhor Jesus, naquele momento, operou um milagre. Aquele homem que chegou em uma cama, amarrado, aprisionado, saiu dali andando. Nós vimos que também naquele mesmo período de tempo, o Senhor saindo dali, vai a uma terra, a uma cidade, onde havia uma sinagoga, cujo maioral daquela sinagoga chamava-se Jairo. Jairo era o principal daquele lugar. E então, naquele dia, a filha de Jairo, moribunda, enferma e padecendo de uma enfermidade que levaria ela à morte, decidiu ir ter com o Senhor, foi procurá-lo. E na beira da praia estava o meu e o teu Senhor a ensinar. Quando Jairo de repente chegou diante do Senhor, procurando ele, buscando ele, ajoelhou-se, pôs o seu rosto em terra e clamou em grande voz, dizendo: Senhor, mestre, a minha filha está enferma e a enfermidade é para a morte. Vem comigo, entre em minha casa, põe as tuas mãos sobre ela e ela viverá. A Bíblia então nos diz que o nosso Senhor Jesus Cristo levantou e começou a caminhar com Jairo. Naquele mesmo momento em que o Senhor caminhava, uma grande multidão lhe seguia, uma multidão lhe apertava, lhe puxava, havia muita gritaria. Os discípulos em seu redor, protegendo o mestre, e ele caminhando em direção à casa de Jairo, caminhando em direção à luta, à dificuldade, à provação e à batalha que Jairo estava enfrentando, quando de repente neste caminho, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue, uma mulher que por 12 anos sofreu, que por 12 anos padeceu, que por 12 anos também buscou a ajuda, procurou a medicina, procurou os meios para que ela fosse curada. Ela tinha uma enfermidade e a Bíblia nos diz que ela gastou tudo o que possuía, gastou todos os seus bens, diluiu todo o seu dinheiro, buscando uma solução e não encontrando, permaneceu enferma e achou por bem naquele dia, dizendo ela em seu coração: é Jesus que está aqui, eu irei até ele, eu buscarei ele. Mas naquele dia o Senhor estava a caminhar em direção à casa de Jairo, que tinha ido lhe procurar, que tinha ido lhe buscar. E o Senhor caminhando com Jairo naquele dia, esta mulher que propôs em seu coração: simplesmente se eu tocar nas vestes do Senhor, ficarei sã. A Bíblia diz que essa mulher consegue tocar na orla do Senhor, e naquele exato momento em que ela toca na orla de Cristo, ela fica sã, ela é sarada, ela é curada. Veja bem, irmãos, que naquele texto a Bíblia vai nos dizer que esta mulher procurou por 12 anos algo que pudesse sanar a sua enfermidade, que pudesse trazer a cura, que pudesse resolver o seu problema, e não encontrou. E esta mulher, sabendo que Jesus estava ali, disse ela em seu coração: eu vou até ele e vou procurá-lo e vou buscá-lo, e tenho certeza, eu creio que alcançarei a minha vitória. Ela não somente, irmãos, buscou, ela não somente creu, como ela também recebeu por intermédio da fé. Então eu creio que quando Jesus diz no versículo 37 do capítulo 6 de João: todo que o Pai me enviar virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Muitas das vezes buscamos ao Senhor somente quando as coisas já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Muitas das vezes buscamos ao Senhor quando não tem mais saída, quando não há mais resposta. E encontramos aqui 2 personagens nessa condição: uma mulher que havia padecido por 12 anos e um homem que era chefe de uma sinagoga, cuja não conseguiu a resposta para a cura da sua filha e foi buscar ao Senhor. E esta mulher, neste mesmo período que toca na orla do Senhor e recebe dele a cura, então para-se Jesus para dialogar com ela, e neste diálogo ela se manifesta dizendo: Senhor, foi eu que toquei,
eu toquei nas tuas vestes. E Jesus diz: eu bem sei, porque de mim saiu virtude. E naquele mesmo momento em que a virtude saiu do Senhor, aquela mulher ficou curada. Nesse meio tempo em que Jesus dialogou e conversou com essa mulher, os amigos de Jairo vieram de sua casa trazendo a notícia, e a notícia não era boa. Disseram a Jairo: Jairo, não incomode mais ao Senhor, pois a tua filha que estava doente acaba de morrer. Não há mais nada que possa ser feito, não há mais nada que possa se fazer. Já não há mais jeito, já não há mais solução. Quando Jesus ouve então os amigos de Jairo dizer estas palavras, Jairo, em seu coração, olhando ao Senhor, sem saber o que fazer, talvez pensando ele em seu coração: não tem mais jeito, não tem mais solução, não há mais o que se fazer. E neste momento, talvez tivesse pensado ele, mas não disse. Talvez tivesse imaginado ele estas palavras, ao qual eu imagino que o texto não diz, mas ele também não disse. Olhando Jesus para ele e conhecendo que no seu coração havia esperança, o Senhor olha para ele e diz: Jairo, não temas, crê somente. Então Jairo, olhando para o mestre, caminha com ele em direção à sua casa. O problema havia se agravado, a dificuldade havia se aumentado. Aos olhos humanos não havia mais jeito e nem solução, mas o Senhor caminhou até lá. Talvez em nossa vida, nesse exato momento, você que está ouvindo essa mensagem, você que está ouvindo esta palavra, possa estar pensando em seu coração: o meu problema não tem mais jeito, o meu problema não tem mais solução. Por anos eu caminhei com o Senhor, por anos eu estive na casa do Senhor, por décadas eu servi a Cristo. Ou talvez você tenha dito em seu coração: eu conheci o Senhor há alguns meses, alguns dias ou algumas semanas, busquei dele uma resposta para a minha vida e não encontrei. Talvez as dificuldades que cercou a tua história, os problemas que surgiu no decorrer deste tempo e espaço que tu teve de encontro com Cristo, tenha te feito desanimar, tenha trazido uma resposta ou tenha trazido notícia de que a história se agravou, piorou e que aos teus olhos não tem mais solução. Mas o Senhor diz a mim e a você nessa noite: tudo que o Pai dar a Ele e que vem a Ele, de maneira alguma Ele lança fora. Não importa qual seja o problema, não importa como esteja a tua situação, não importa quão profundo esteja você neste poço, não importa quão difícil seja o seu problema, não importa quão humilhado você está agora, o Senhor está olhando para você e está dizendo: não olhe para o problema, Jairo, não olhe para o problema, meu filho ou minha filha, olhe para mim, creia somente, não tema, continue acreditando, porque se você buscou ao Senhor, se você clamou a Cristo e Ele começou a caminhar contigo e você com Ele, você sentiu um fio de esperança, um pouquinho de alegria. E neste caminhar com Cristo, as dificuldades se aumentaram, os problemas se agravaram. Eu quero te dizer que tudo isso aconteceu não para que você fosse envergonhado, não para que você fosse derrotado, não. Eu quero te lembrar que tudo isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado e seja glorificado por intermédio da tua vida e da tua história. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, se você desistiu, desanimou, parou, volte agora, torne atrás, clame ao Senhor, creia somente, leve Ele contigo, vá com Ele até sua casa, mostre para Ele o seu problema, e quando Ele entrar na sua casa, quando Ele pisar contigo diante do seu problema, creia que ainda que esteja morto, viverá. O Senhor entrou na casa de Jairo, e a filha de Jairo, que estava morta, deitada ali, Ele tocou nela e pediu para que ela se levantasse, e ela se levantou. Aquilo que estava morto reviveu. O teu Senhor é poderoso para reviver a tua vida, a tua história, para reviver os teus sonhos, os teus projetos, para reviver o teu casamento, a tua vida pessoal, profissional, a tua vida ministerial e espiritual. Creia somente, meu irmão, creia somente, minha irmã, não temas, o Senhor é contigo. E se você veio a Ele, é porque o Pai deu a você para Ele. E se o Pai te deu para o Filho, de maneira alguma o Filho te lançará fora, de maneira alguma Ele te abandonará, te esquecerá jamais. Ele caminhará contigo e irá contigo até o final. Creia, meu irmão, que se o meio agora está difícil, o final será de vitória. O nome do Senhor será glorificado por intermédio da tua
tua vida. Glorifica ao Senhor nesta noite, creia nele, não desista, anima-te, pois o Senhor é contigo. Eu quero nesta noite te chamar e dizer: irmão, levante, busque ao Senhor, caminhe para a casa do Senhor, adore o nome dele, não apenas hoje, mas para todo sempre. Esta é a mensagem que Deus colocou em meu coração. Eu quero desde já agradecer, dizer para você meditar na palavra do Senhor, está sempre ligado conosco, ouvindo os louvores na Rádio Visão em Cristo, e também sempre no final de todas as noites, aguardando a mensagem que Deus colocará sempre em nosso coração para compartilhar com os amados. Deus abençoe, um forte abraço a todos, até amanhã, a paz do Senhor Jesus. Forte abraço, Jonathan, toca daí, até mais.